Conceba isso. Você adentra a cozinha e não consegue recordar o motivo de sua presença. Você busca desesperadamente pelas chaves do carro apenas para localizá-las na geladeira. Sua família indaga sobre a conversa de ontem, mas você não a recorda. Resulta reconhecível. Este o que seu médico não está comunicando a você. Aquela pílula inócua que você ingere diariamente pode ser o ladrão silencioso que gradualmente subtrai suas memórias. Não estamos discutindo substâncias ilícitas ou terapias experimentais neste contexto. São fármacos prescritos milhões de vezes diariamente. Pílulas atualmente presentes nos armários de medicamentos de muitas residências americanas, possivelmente incluindo a sua. E eu afirmasse que 13 fármacos comuns podem acelerar a deterioração da memória, comprometer sua concentração e elevar substancialmente o risco de demência. O item mais surpreendente da nossa lista é utilizado em hospitais globalmente, e seus efeitos no cérebro podem persistir por meses ou até mesmo provocar alterações permanentes no funcionamento mental. Antes de abordar o cerne da questão, gostaria de solicitar a você, Isaac Compan, que se estiver assistindo a neste vídeo e ele ressoar com você, digite 1 nos comentários. Se não for o caso, digite 0 e informe de onde você está assistindo a neste vídeo hoje. Sua perspectiva é valiosa nesta comunidade de idosos que zelam por sua saúde. Não continue, pois as informações que estou prestes a compartilhar podem determinar a distinção entre preservar sua autonomia e comprometer a clareza mental que define sua identidade. Iniciemos com os fármacos que podem estar comprometendo sua função cerebral. 13. Benzoazepínicos. O supressor de memórias no seu armário de medicamentos. Sarah, uma educadora de 68 anos de Ohio, iniciou o uso de lorazepam para manejar sua ansiedade após o falecimento do esposo. Após 6 meses, ela não conseguia mais recordar os nomes de seus alunos, apesar de conhecê-los há anos. Seus filhos temiam que ela contraísse Alzheimer. A realidade era mais surpreendente. Sua medicação estava progressivamente obliterando sua memória. Benzodiazepínicos, como diazepam, lorazepam e clonazepam, atuam intensificando a ação do GABA, o inibidor do cérebro. Embora isso mitigue a ansiedade, também suspende a formação do memória. Imagine atenuar as luzes do estúdio de gravação de sua mente. Nada é registrado de forma adequada. Observe o que ocorre no seu cérebro. Esses fármacos inibem a formação de novas conexões neurais. Sempre quando você adquire um novo conhecimento ou tenta recordar a localização de seus óculos, seu cérebro deve estabelecer conexões. Os benzodiazepínicos inibem este processo, impedindo a formação de memórias. A realidade é desoladora. Pesquisas indicam que a utilização desses fármacos por mais de 3 meses pode elevar o risco de demência em 50%. O seu cérebro torna-se dependente não apenas da substância, mas também dos seus efeitos de inibição da memória. Ainda após a interrupção do tratamento, algumas pessoas nunca recuperam completamente suas funções de memória anteriores ao uso do medicamento. O aspecto mais alarmante é que numerosos indivíduos mais velhos utilizam esses fármacos por longos períodos convencidos de sua total segurança. Entretanto, o que iniciou como uma solução para a insônia transforma-se em um usurpador que subtrai as recordações do dia seguinte. Anticolinérgicos número 12. Eles obstruem as vias de comunicação do seu cérebro. Os anticolinérgicos são amplamente disseminados. Benadryl for allergies, Dramamine for nausea and even some medications for the bladder. Eles atuam inibindo a acetilcolina, o neurotransmissor predominante em seu cérebro. Imagine interromper as linhas telefônicas de um escritório agitado. É precisamente isso que essas substâncias fazem com sua mente. Aqui se encontra a verdade horrenda. A administração de um anticolinérgico diariamente por 3 anos duplica o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. A pesquisa histórica da Dra.
Shelley Gray, from the University of Washington, monitored 3.400 elderly individuals over a period of 7 years. Os resultados surpreenderam a comunidade médica. Esses fármacos eram inócuos. Medicamentos de venda livre provocaram lesões cerebrais irreversíveis. Margaret, 71 anos, administrava Benadryl todas as noites para induzir o sono. Ela começou a esquecer seus compromissos em seguida, rostos familiares e como retornar para home após as compras. Quando ela finalmente interrompeu a medicação, parte de sua memória foi recuperada, mas não na totalidade. O prejuízo estava consumado. A acetilcolina em seu cérebro é análoga ao óleo em um motor de automóvel. Sem ela, tudo cessa. Essas substâncias não apenas comprometem temporariamente a memória, mas também podem induzir alterações estruturais do tecido cerebral semelhantes às observadas na doença de Alzheimer. A maioria dos anticolinérgicos está disponível sem a prescrição médica, o que representa um risco significativo. Milhões de idosos consomem este medicamento diariamente inconscientes da relação entre sua progressiva perda de memória e esta diminuta pílula rosa que ingerem há anos. Edition 11. Statins. Quando a salvaguarda do coração compromete o cérebro, Robert, um engenheiro de 65 anos, exibia com orgulho sua mente perspicaz. Após iniciar o uso de simvastatina para o controle do colesterol, ele não conseguiu mais equilibrar seu talão de cheques, uma atividade que executava com facilidade por décadas. O médico considerou isso um sinal normal do envelhecimento, mas Robert estava ciente de que algo estava incorreto. Aqui está o que seu cardiologista pode não revelar a você. O cérebro humano é constituído por 25% de colesterol. Não é o antagonista que fomos condicionados a temer, é o componente fundamental de todas as células cerebrais. Quando as estatinas diminuem de forma agressiva, os níveis de colesterol podem privar o cérebro desse nutriente essencial. O mecanismo é preocupante. As estatinas realizam funções além da mera redução do colesterol do sangue. Reduzem a síntese de colesterol em diversas localizações, incluindo o cérebro. Isso pode resultar em comprometimento cognitivo induzido por estatinas, uma condição amplamente reconhecida do FDA. Pesquisas indicam que 15% dos usuários de estatinas relatam dificuldades de memória e desorientação cognitiva. Alguns relatam uma sensação de pensar em vão ou de possuir uma mente confusa. Para os adultos mais velhos que já enfrentam alterações cognitivas associadas à idade, essa dupla adversidade pode ser devastadora. Além disso, as estatinas diminuem a coenzima Q10, a fonte de energia do cérebro. Sem coque adequado, as células cerebrais não conseguem gerar a energia necessária para a formação e recuperação da memória. É análogo a tentar operar um motor de alto desempenho com combustível adulterado. Número 10. Antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos que debilitam sua mente. Os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, eram considerados medicamentos extraordinários em sua época, aliviando as pessoas das profundezas da depressão. Entretanto, em indivíduos mais idosos, podem manifestar-se uma forma distinta de escuridão. Uma névoa cognitiva que obscurece o raciocínio e compromete a clareza mental. Esses fármacos atuam elevando os níveis de serotonina e norepinefrina, além de inibir a acetilcolina, o neurotransmissor associado à memória. É análogo a tentar otimizar o tráfego ao obstruir a route principal. O destino almejado. Um estado de ânimo superior pode ser atingido, mas tudo o mais padece. Helen, 69 anos, iniciou o uso de mitriptilina para o alívio de dores crônicas. Em poucas semanas, ela não conseguia mais recordar as conversas do dia. Ela iniciava a preparo da comida e se esquecia de que havia colocado algo no fogão. A família dele temia uma demência precoce, mas a responsabilidade recaía sobre os analgésicos que ele consumia.
Os efeitos sedativos agravam a situação. Quando o cérebro está perpetuamente confuso, ele não consegue formar ou recuperar memórias de maneira eficaz. Muitas pessoas idosas relatam a sensação de viver em uma névoa ou de observar a vida através de um filtro cognitivo. Estudos indicam que esses fármacos podem comprometer a função cognitiva em 20 a 30% em indivíduos mais idosos. Para indivíduos que já enfrentam transformações associadas à idade, essa diminuição pode distinguir entre autonomia e a necessidade de suporte diário. Número 9. Corticoides. Quando o alívio da inflamação ativa seu cérebro, corticosteroides como a prednisona são fármacos anti-inflamatórios potentes que podem ser vitais em situações de asma severa ou artrite reumatoide, mas apresentam um custo oculto que pode ser prejudicial ao seu cérebro. Essas substâncias saturam o organismo com cortisol sintético, o hormônio do estresse. Embora sua utilização a curto prazo possa ser imprescindível seu emprego a longo prazo, efetivamente reduz o volume cerebral. O hipocampo. O núcleo do memória é especialmente suscetível. Estudos indicam que indivíduos que utilizam corticosteroides a longo prazo apresentam um volume hipocampal 14% inferior ao normal. Considere isso. A cada dia em que você utiliza esses medicamentos, seu center de memória diminui progressivamente. O dano é não apenas funcional, mas também estrutural e potencialmente irreversível. Dorothy, 72 anos, estava utilizando prednisona para tratar artrite severa. Após 6 meses, ela já não recordava os nomes dos netos e não reconhecia mais locais familiares no seu bairro. As tomografias cerebrais demonstraram uma diminuição substancial do hipocampo. Ao reduzir progressivamente a medicação com assistência do médico, algumas funções foram recuperadas, mas não todas. Os efeitos psicológicos são igualmente alarmantes. Elevados níveis de cortisol provocam ansiedade, depressão e variações de humor. Numerosos idosos que utilizam esses fármacos relatam instabilidade emocional, o que agrava as dificuldades cognitivas e estabelece um ciclo vicioso de sofrimento mental. Se você utiliza esses medicamentos, colabore intimamente com seu médico para determinar a menor dosagem eficaz e investigar alternativas viáveis. O futuro do seu cérebro está condicionado a nisso. 8º item: bloqueadores. Inibidores da bomba de prótons que comprometem a função cognitiva. Os bloqueadores H2, como a ranitidina e a famotidina, salvaguardam o estômago ao diminuir a produção de ácido. Embora aparentem ser inofensivos e muitos estejam disponíveis sem a prescrição médica, podem ser silenciosamente prejudiciais ao cérebro, especialmente quando utilizados a longo prazo. Esses fármacos inibem a absorção da vitamina B12 e a deficiência de B12, que se assemelha de forma tão próxima à demência, é frequentemente diagnosticada erroneamente. O cérebro necessita de B12 para sintetizar mielina, a camada protetora que reveste as fibras nervosas. A ausência de níveis adequados de B12 resulta na diminuição em eventual interrupção da função dos sinais nervosos. Frank, 70 anos, administrava famosina diariamente para o tratamento de seu refluxo ácido. Progressivamente, ele tornou-se negligenciado, desorientado e melancólico. A sua família acreditava que se tratava de um fenômeno natural associado à idade, até que exames de sangue indicaram uma severa deficiência de vitamina B12. Após a administração de injeções de vitamina B12 e a suspensão do tratamento com antagonistas H2, ele recuperou suas capacidades cognitivas, embora esse processo tenha levado vários meses. O mecanismo é pernicioso. Esses fármacos estabelecem um ambiente em seu estômago que obstrui a absorção da vitamina B12. Embora você consuma alimentos ricos em vitamina B12 ou use suplementos, seu organismo não consegue absorvê-la adequadamente.
é semelhante a possuir um veículo de alto desempenho com a tanque de combustível obstruído. Estudos indicam que o uso prolongado de antagonistas H2 eleva em 44% o risco de demência. Quanto mais você os utilizar, maior será o dano. Muitas pessoas idosas utilizam esses medicamentos por anos, sem a consciência experimentando uma deterioração gradual de suas funções cognitivas, enquanto seus sintomas gástricos se atenuam. Edição S. Medicamentos para incontinência urinária. Auxiliares da bexiga que afetam negativamente o cérebro. Medicamentos como an-oxibutinina e a tolterodina auxiliam no controle da hiperatividade da bexiga, proporcionando segurança e conforto aos idosos, mas atuam bloqueando an-acetilcolina, um neurotransmissor crucial para a memória e o aprendizado. Esses fármacos geram o que os pesquisadores denominam carga anticolinérgica, ou seja, o efeito cumulativo da inibição do sistema de comunicação cerebral. A maior a carga maior, o risco de deterioração cognitiva e demência. Janet, 68 anos, iniciou o uso de oxibutinina para gerenciar a bexiga após experimentar episódios constrangedores. A medicação foi eficaz para a bexiga dela, mas em poucos meses ele começou a esquecer compromissos, a perder o controle das conversas e a sentir-se mentalmente confusa. Ela teve que optar entre o controle da bexiga e a lucidez mental. Pesquisas indicam que indivíduos que utilizam esses fármacos apresentam exames e células cerebrais análogas às de pacientes com doença de Alzheimer, mesmo na ausência de demência. Os fármacos alteram efetivamente a estrutura cerebral, diminuindo a substância branca e reduzindo áreas essenciais da memória. Distúrbios do sono impõem uma camada adicional de prejuízos. Essas substâncias afetam o sono profundo, período em que o cérebro consolida memórias e elimina proteínas tóxicas. A privação de sono acelera o declínio cognitivo, estabelecendo um ciclo vicioso de deterioração da saúde cerebral. Felizmente, há opções disponíveis. Exercícios para o assoalho pélvico, alterações na dieta e reeducação da bexiga frequentemente podem atenuar os sintomas sem comprometer a função cognitiva. Não comprometa sua mente para dominar sua bexiga. Examine todas as alternativas com seu profissional de saúde. Antibióticos fluoroquinolonas número 6. Os antibióticos que afetam seus nervos. As fluoroquinolonas, como ciprofloxacino e levofloxacino, são antibióticos potentes reservados para infecções severas, mas apresentam uma advertência justificada. Podem provocar lesões nervosas irreversíveis que impactam tanto o corpo quanto o cérebro. Estes antibióticos permeiam a barreira hematoencefálica e modulam os receptores GABA, o mesmo sistema impactado pelos benzodiazepínicos. No entanto, ao contrário dos benzodiazepínicos, as fluoroquinolonas podem induzir danos permanentes mesmo após um único tratamento. William, 73 anos, iniciou o uso de profloxacino para tratar uma infecção do trato urinário. Em poucos dias, ele experimentou ansiedade intensa, insônia e desorientação mental. Meses depois, ele ainda apresentava dificuldades de memória e não conseguia mais se concentrar como anteriormente. Seu neurologista confirmou a síndrome de incapacidade relacionada à fluoroquinolona FQAD, uma condição que impacta milhares de pacientes. Os efeitos no cérebro são diversos. Esses antibióticos comprometem as mitocôndrias responsáveis pela produção de energia celular. Quando as células cerebrais falham na produção eficiente de energia, as funções cognitivas são comprometidas, resultando em um aumento do estresse oxidativo e acelerando o envelhecimento cerebral. Estudos indicam que até mesmo intervenções de breve duração podem provocar ansiedade, depressão e comprometimento cognitivo, cujos efeitos podem persistir por meses ou até anos.
Para indivíduos mais idosos, cujos sistemas nervosos já são vulneráveis, os efeitos podem ser devastadores. Esses antibióticos devem ser utilizados exclusivamente quando estritamente necessários para o tratamento de infecções letais. Se lhe forem prescritas fluoroquinolonas, consulte seu médico sobre alternativas e monitore atentamente o surgimento de sintomas neurológicos. Quinto, os bloqueadores dos canais de cálcio aliados do coração que atenuam a inatividade mental. Os bloqueadores dos canais de cálcio como amlodipina e anifedipina são eficazes no tratamento da hipertensão e de doenças cardíacas. No entanto, ao inibir os canais de cálcio em todo o organismo, também se impacta a inatividade elétrica cerebral. O cálcio é fundamental para a liberação de neurotransmissores e a condução de impulsos nervosos. Quando esses fármacos diminuem a disponibilidade de cálcio nas células cerebrais, as funções cognitivas podem ser comprometidas. Numerosos pacientes relatam uma sensação de lentidão cognitiva ou confusão mental. O efeito hipotensor apresenta um risco adicional. Ainda que o manejo da hipertensão seja crucial, a diminuição excessiva da pressão arterial pode comprometer a perfusão cerebral, que se refere ao volume de sangue que alcança o cérebro. Em indivíduos mais idosos, cuja circulação já se encontra comprometida, isso pode resultar em um declínio das funções cognitivas. Pesquisas indicam que esses fármacos elevam o risco de demência, especialmente quando associados com outros medicamentos antihipertensivos. O objetivo é regular a pressão arterial sem comprometer a saúde cerebral, um equilíbrio sutil que demanda vigilância meticulosa. Edward, 75 anos, tinha sua pressão arterial adequadamente controlada devido à amlodipina, mas notou que estava enfrentando crescente dificuldade em encontrar palavras e realizar cálculos mentais. Seu médico modificou seu tratamento e identificou alternativas que regulavam sua pressão arterial sem efeitos colaterais cognitivos. Número 4. Hipnóticos não benzodiazepínicos. Os sedativos que comprometem sua memória. Fármacos como o opiáceo, Ambien e o Zopiclone prometiam um sono superior. Senza os riscos associados aos benzodiazepínicos, mas demonstraram ser igualmente prejudiciais à saúde cerebral, provocando problemas de memória e elevando o risco de demência. Essas substâncias Z interagem com os mesmos receptores cerebrais que os benzodiazepínicos, mas foram promovidas como alternativas mais seguras. A realidade se revelou distinta. Provocam amnésia anterógrada caracterizada pela incapacidade de formar novas memórias após a sua administração. Indivíduos que o consomem executam tarefas complexas like conduzir ou cozinhar sem qualquer recordação desses acontecimentos. Linda, 66 anos, estava utilizando Zidane para tratar insônia. Em uma certa manhã, ela descobriu sua cozinha em desordem e não se recordava de ter preparado alimentos durante a noite anterior. As câmeras de segurança mostraram que ela havia confeccionado uma refeição elaborada enquanto dormia. A substância havia inibido sua memória e mantido seu corpo em funcionamento, uma combinação aterradora. Pesquisas de longa duração indicam que esses fármacos elevam o risco de demência em 20 a 50%. Alteram a arquitetura do sono, diminuindo as fases cruciais do sono profundo para a consolidação da memória em desintoxicação cerebral. Embora você possa estar dormindo, mas seu cérebro não está recebendo o descanso reparador necessário. O risco de dependência é substancial. Muitas pessoas idosas não conseguem dormir sem esses medicamentos, aprisionadas em um ciclo de sono inadequado e deterioração cognitiva progressiva. Número 3. Interferons, os moduladores imunológicos que obscurecem sua mente. Os interferons tratam doenças autoimunes e infecções virais, modulando a resposta imunológica. No entanto, eles também percorrem o cérebro, provocando neuroinflamação, a qual pode comprometer gravemente a função cognitiva.
Esses fármacos estimulam células imunológicas no cérebro, provocando inflamação que compromete os neurônios e obstrui a síntese de neurotransmissores. Isso frequentemente culmina em um comprometimento cognitivo severo, desorientação, déficits de memória e dificuldades de atenção. Patrícia, 69 anos, iniciou o tratamento com interferon para hepatite C. Em poucas semanas, ela não conseguia mais acompanhar programas de televisão nem recordar conversas. Ela descreveu uma sensação de que seu cérebro estava imerso em algodão. A névoa mental era tão densa que ela não conseguia mais operar normalmente. O risco de depressão é substancial. Até 45% dos pacientes apresentam alterações de humor significativas. Não se trata apenas de tristeza, mas de uma alteração química no funcionamento cerebral que pode persistir mesmo após a cessação do tratamento. Estudos indicam que os interferons podem provocar alterações permanentes na estrutura e na função cerebral. Estudos de ressonância magnética demonstram uma redução na integridade da substância branca e na conectividade entre regiões cerebrais. Em determinados pacientes, essas alterações nunca se dissipam completamente. Se for necessário realizar terapia com interferon, colabore de forma estreita avec sua equipe médica para monitorar suas funções cognitivas e aplicar estratégias neuroprotetoras. Número 2. Metformina, uso prolongado, o fármaco para diabetes que provoca fome cerebral. A metformina é administrada a milhões de idosos para o tratamento do diabetes tipo 2 e é geralmente considerada segura. No entanto, seu uso prolongado apresenta um risco subjacente: deficiência de vitamina B12, capaz de simular e agravar a demência. A metformina inibe a absorção de vitamina B12 no intestino. A vitamina B12 é armazenada no fígado por anos, resultando em uma deficiência que se desenvolve de forma lenta e insidiosa. Quando os sintomas se manifestam, o dano pode ser substancial e irreversível. A deficiência de vitamina B12 compromete a mielina cerebral, a bainha, que reveste as fibras nervosas. Quando a mielina se degrada, os sinais nervosos se atenuam e, eventualmente, cessam de operar. Os sintomas replicam com precisão os da doença de Alzheimer, incluindo perda de memória, confusão e alterações de personalidade. George, 71 anos, utilizou metformina por 8 anos e obteve um controle excelente do diabetes. Gradualmente, ele tornou-se esquecido e desorientado. Sua esposa observou alterações em sua personalidade. Ele se tornou irritado e cético. Exames sanguíneos indicaram uma deficiência severa de vitamina B12. Injections of vitamin B12 were beneficial. Nonetheless, certain cognitive functions have not fully recovered. Pesquisas indicam que 30% dos usuários de metformina a longo prazo apresentam deficiência de vitamina B12. Quanto maior a ingestão, maior o risco. Um exame anual de vitamina B12 é crucial, porém muitos médicos desconsideram esse teste simples. A deficiência da vitamina B12 é totalmente prevenível e tratável se identificada precocemente. O monitoramento contínuo e a suplementação de vitamina B12 podem mitigar esse efeito colateral prejudicial, assegurando o controle do diabetes. Anestesia geral, uma necessidade cirúrgica que pode alterar permanentemente sua percepção. Este é a fármaco que requer maior prudência. Os anestésicos gerais empregados em cirurgias, embora cruciais para a realização de procedimentos indolores, podem provocar alterações cognitivas que perduram por meses ou, em alguns casos, modificam permanentemente as funções cerebrais, especialmente em indivíduos mais idosos. A disfunção cognitiva pós-operatória, DCP, impacta até 40% dos idosos após a cirurgia. Os sintomas incluem amnésia, dificuldades de concentração e alterações de personalidade. Para muitos, isso como envelhecer vários anos em questão de horas. O mecanismo é intrincado. Os anestésicos provocam neuroinflamação, alteram o equilíbrio dos neurotransmissores
e podem resultar na morte de células cerebrais. Seu cérebro, já debilitado pelo envelhecimento, enfrenta dificuldades para se recuperar desse ataque químico. Ruth, 74, underwent a routine hip replacement. Antes da cirurgia, ela gerenciava suas finanças, conduzia com segurança e vivia de maneira autônoma. Após a cirurgia, ela não recordava mais das rotas conhecidas, apresentava dificuldades em realizar cálculos simples e necessitava de assistência diária. A operação foi bem-sucedida, mas a anestesia comprometeu sua autonomia.